Vamos começar o nosso trabalho, o nosso encontro de hoje, já que... Tudo bom? Seja bem-vinda. Já que o nosso irmão Antônio não vai se fazer presente, vamos convidar Jesus, Amélia Rodrigues, os espíritos, irmãos e amigos que nos assistem, em particular o nosso espírito protetor, para juntos aprendermos um pouco mais das lições do Evangelho de Jesus, dos seus ensinamentos, das obras da nossa querida irmã Amélia Rodrigues, que a nossa mente, o nosso coração esteja sempre receptivo para absorver esses ensinamentos, que eles nos ajudem na nossa transformação interior, que esse é o objetivo de cada um de nós, de estarmos aqui, para buscarmos a nossa autoiluminação. E como bem disse o nosso querido, amado Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui estamos, Senhor, em busca de verdades que eleva a nossa alma. E temos a certeza, Sim. Mestre, que em um dia, em um momento, logo mais, daqui a pouco, estaremos todos nós vivendo esses ensinamentos. Te pedimos, Jesus, que nos abençoe, abençoe os nossos lares, abençoe a nossa querida irmã Zuleika, que com muito carinho, com muita dedicação, a causa espírita, a divulgação do Evangelho do Cristo, aceitou o nosso convite para estar aqui nessa tarde, falando para nós. Mais um capítulo do livro Trigo de Deus. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, hoje, agora e por todo sempre. A todos nós, uma boa tarde, início de Agora pare! Noite. Que Jesus abençoe as nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo referente à obra Trigo de Deus, de nossa irmã Amélia Rodrigues. Hoje estaremos estudando o capítulo 6, ou 6º, dessa obra, que vai falar Não o Receberam. É o título desse capítulo. E quem vai conversar, falar para nós acerca dele é a nossa irmã Zuleika, que é trabalhadora de Jesus, está sempre conosco, em todas as tarefas. Quem desejar convidá-la, ela está presente, né, não, Zu? E, Zuleika, seja bem-vinda à nossa sala virtual, que Jesus e Amélia Rodrigues possa lhe inspirar para que o trabalho que você vá apresentar para nós seja proveitoso, tanto para nós encarnados como para os nossos irmãos desencarnados. Seja muito bem-vinda, viu, minha irmã? Como hoje nós não temos música, você pode ficar à vontade até às 18 horas. Certo. Nós já temos a música, só em você falar, fazer a prece, já ficou musical, né? Ela nos deixou assim, bem tranquilas, pessoas assim já serenas, para que a gente possa fazer essa reflexão desse final de tarde, né? Boa tarde a todos, tanto encarnados quanto desencarnados. Temos as nossas irmãs Maria Helena e Maria João, não sei se tem mais alguém de Portugal, que é boa noite, viu? Ah, então... Boa noite. Eu. Né? De boa noite. Boa, maravilha, né? Ciomara. Então, boa tarde, porque aqui ainda está claro. Responsabilidade? Que bom. Então, também para os nossos irmãos desencarnados que estão participando, e que a paz do Mestre Jesus seja uma constante em nossa mente e em nosso coração. Eu vou aqui compartilhar com vocês algumas coisas que eu coloquei e nós vamos fazer essa reflexão.
Deixa eu botar aqui, gente. Apareceu aí? Sim, apareceu. Pronto, então nós vamos começar a fazer a nossa Discurso frontal. reflexão. Como o Ju já tinha falado, é do livro Trigo de Deus, através da psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito da sua mentora, Joana de Ângeles. É Amélia Rodrigues, viu, amiga? Amélia... Ih, eu botei Joana de Ângeles, viu, gente? Foi. Então, vejam Fique Amélia tranquila. Rodrigues, vejam Amélia Rodrigues, viu? Não, é Amélia Rodrigues, verdade. E o título, como já foi dito, é Não o Receberam. E Dona Amélia começa. Ao tempo de Jesus, Nazaré era uma aldeia perdida nas encostas dos montes de Calcário, na região da Baixa Galileia. Parecia uma pérola, esplendia entre pedras brutas, cercada de flores miúdas, quase que permanentes. Bem, Gente, eu viajei na descrição de Dona Amélia Rodrigues, viu? Espero que vocês viajem também, porque foi maravilhoso. Fundada fazia mais de 2000 anos, antes de Jesus, não tinha qualquer importância, porque nenhuma estrada significativa a atravessava, exceto quando se seguia a rota Onde você está? Na direção do Egito. Discurso. Caminho certamente percorrido por Maria, José e o filho, quando da fuga para liberar-se do ódio de Herodes. Todos nós lembramos, né, dito que Herodes, então, começou a perseguir a todos os bebês até 2 anos de idade do sexo masculino, para, com isso, evitar que o Messias tivesse vida neste plano físico. Então, Maria e José fogem um tempo para o Egito, até que retornaram quando serenou esse ódio que ele já estava dissipando contra Jesus. E aqui eu trouxe um mapinha da Galileia. E tem uma seta onde mostra Nazaré. Então, Nazaré fazia parte da Galileia ou da Baixa Galileia, aquela época. Então, a gente está vendo aqui, ó, Cafarnaum, lugares que a gente já ouviu falar. Não sei se tem alguém que já percorreu essa região. Eu não a conheço, nunca percorri, a não ser através da literatura, de filmes e de vídeos, né? E ela continua. Nazaré se tornaria conhecida depois dele. Não é o lugar que torna notável o homem, mas este que, extraordinário, dignifica o lugar de sua origem, elevando-o ao estado de grandeza, de notoriedade. E aí eu comecei a pensar, é verdade, Deus nos criou ignorantes e nós, praticamente, todos os seres já na individualidade, estão em algum lugar que ele já criou e que ele ainda continua a criar, não é? E nós vamos desenvolvendo, evoluindo e evoluindo o lugar também. A Terra hoje não é igual à Terra quando Jesus aqui esteve. Quando Jesus esteve, a Terra já era diferente quando do seu início. E assim nós vamos. Então, somos nós, esses homens, essas mulheres que aqui encarnam, ou em outras moradas do Pai, que vai dignificando o lugar. E é interessante que eu estava em Belém e participei de um congresso da AME e Peixinho estava presente como um dos congressistas. E após a fala de Peixinho, todos se levantaram e o aplaudiram de pé.
Ao meu lado estavam pessoas que eu fiz amizades ali em Belém. E tinha uma colega também da Bahia. Então, quando terminaram as conversas, os bate-papos e tudo, do congresso, no intervalo, nós saímos e eles falaram: vocês são privilegiados. Vocês têm Divaldo e tem Peixinho. Eles não falaram que eram privilegiados pelo local da Bahia, mas pelos homens que nasceram na Bahia. Da mesma forma, na forma da cultura, já me perguntaram, nos lugares que eu já fui, você é baiana, né? Com esse sotaque? Aí eu dizia, sou baiana. Ah, Caetano, Jorge Amado, Dorival Caymmi, Ivete Sangalo. Você vê, podemos então notar que Dona Amélia Rodrigues está certíssima em dizer que é o UME que dignifica onde ele está. Nós sabemos que muitos vieram de outras estrelas, né? Como de Capela, mas retornaram. Porque é lá que eles têm que dignificar. Vieram passar aqui um tempo, despertar mais um pouco e também auxiliar. Mas voltaram, estão voltando. Então, Dona Amélia nos diz isso de Jesus, que ele, aquele homem notável, de um magnetismo fora do comum para nós aqui encarnados, dignificou, então, Nazaré. E ela, então, vai nos mostrar a geografia de Nazaré. Nazaré situa-se em uma bacia, a quase 400 metros do nível do mar Mediterrâneo. E eu aí fui buscar alguma coisa que mostrasse isso, e realmente achei essa reconstituição, e parece uma bacia, ó, muito interessante. E esses dias, me parece que foi na quarta-feira, eu recebi um vídeo de um rapaz, onde ele diz assim, 24 horas vivendo onde Jesus viveu. E ele vai mostrando as casas, como é dentro dessas casas, como é o quarto. Aí mostra o quarto que Jesus dormia, de alvenaria também, palha e um cobertor. Embaixo é escavado e os animais dormem embaixo. E ele explica que o calor dos animais favorece nos dias quentes, nos dias frios. Aí nos mostra como é o café da manhã. O pão como é que faz, o forninho do lado de fora, muito bom. Eu ia trazer, mas ia roubar um tempo, porque o vídeo é um pouquinho longo. Mas eu vou passar para a Juscelia, e Juscelia distribuindo, porque é muito bom saber, e ele mostra por que Jesus disse o pão nosso de cada dia. Porque lá, até hoje, assim ele disse, o pão é feito na hora. E ele, então, toma o seu café dizendo do pãozinho quentinho. Mostra as refeições, muito, muito parecido com isso que está aí. Muito parecido. Então, nós estamos vendo uma bacia, como disse Dona Amélia. E ela vai continuando, falando agora do clima. Já mostrou a topografia, né? Agora o clima. O seu clima privilegiado e o Vale de Jezreel é sempre fértil e verde, havendo merecido do historiador Flávio Josefo comentários entusiásticos e comovedores. E aí eu trouxe para mostrar mais ou menos onde está localizado no mapa esse vale. Aqui está escrito no livro Jezreel. Eu não sei se é a nossa pronúncia. E no mapa tem Jezreel. Não sei.
eu não sei falar em outras línguas, né? Então, como está escrito aí, e estava escrito também nos detalhes que eu tirei uma parte, dizendo que esse vale fica no norte de Israel, na Galileia, com cerca de 32 quilômetros de comprimento e 19 quilômetros de largura. Ele é rodeado por colinas e montanhas, proporcionando uma paisagem deslumbrante. E olha o significado: Deus semeia ou Deus espalha. E essa foto aí é do Flávio Joséfo. Ele foi um historiador e também foi um líder militar. Eu peguei essa foto colorida porque estava assim mais demonstrando as feições. Ele, então, que faz os comentários dessa região. E ele também comenta fatos da época de Jesus, embora tenha nascido após a vinda e a estadia de Jesus neste plano, já que ele viveu de 37 a 100 depois de Cristo. E ela agora vai nos situar da forma da geografia, como era Nazaré. E deve ser ainda, né? Ao oeste, podem-se ver o Monte Carmelo e o mar. Aí eu peguei e mostrei, olha que monte lindo, né? Ficou maravilhosa essa fotografia desse monte com o mar. Muito bonita. E ela diz, a leste está o Vale do Jordão. Eu peguei uma foto desse vale, para a gente ter noção por onde Jesus andou, para a gente ir fazendo essa viagem. Ao sul, a planície do Esdrelon, região onde está o Meguido. Eu vou retornar aqui para mostrar onde está o Meguido. Eu não quis falar antes, aqui, aliás. Aqui o Meguido, logo subindo depois de Jezreel. A gente fala Jezreel, né? Aqui está como Jezreel. Ali, ó, Meguido. Pertinho, né? A gente olhando no mapa parece ser pertinho. Mas de lá, ela está dizendo que dá para, né? Cadê? Estou voltando tudo agora, viu, gente? Estou voltando. Agora sim. Agora. Então, aqui, ela fala deste Meguido, e na qual, nessa planície, o rei Josias sofreu sua terrível derrota. Ali também lutaram os macabeus, sonhando com a liberdade. Aqui é a planície de Esdrelon. É vista do Monte Carmelo. Essa foto daí foi tirada do Monte Carmelo. E essa planície tem também o nome de Vale Jezreel, Vale Esdrelon, Planície de Meguido, Grande Planície de Esdrelon e Grande Planície de Megido. Então, esses nomes todos representam o mesmo lugar. Aqui é o rei Josias, uma figura, sendo coroado aos 8 anos de idade. Ele foi rei aos 8 anos de idade, porque o seu pai foi assassinado. E aí, ele foi ser rei. Conta que foi um rei excelente e muito estudioso. E ele, então, naquela época, nós sabemos que as guerras eram muitas. E ele morre em Meguido. Aqui está uma seta mostrando ele na carruagem, sendo atingido pelas flechas. Aqui, então, isso aqui foi em Meguido, que Dona Amélia disse para a gente. E aqui é a revolta dos macabeus, que também foram, os macabeus, nessa região também, e houve essa revolta. E ela complementa, mais ao sul, encontra-se o Monte Gelboé.
esse é o monte que nós estamos vendo. Olha, né, que beleza. E ela diz, e a norte, o lago de Tiberíades. E aqui é só para a gente entender, o mar da Galileia é conhecido também como o mar de Tiberíades. Só que não é um mar, é um lago. O lago de Genezaré. É um extenso lago de água doce localizado no distrito norte de Israel. Genezaré, que é cantado, que é falado, né? Que é escrito, e é o mar da Galileia. Eu achei bem interessante trazer essas curiosidades, porque às vezes a gente lê e não sabe que é um lago, e que também tem outros nomes. E ela continua. Saul fora derrotado pelos filisteus muito perto dali, nas cercanias de Gelboé, ficando assinalado o seu fracasso face à desobediência à profecia de Samuel, o último dos juízes, que ele viera falar através da mediunidade exuberante da pitonisa do Endor. A gente, então, observa aí que, olha, não foi o Espiritismo que definiu, que trouxe a mediunidade. A mediunidade já existia. O Espiritismo veio simplesmente como ciência mostrar como a mediunidade age no corpo do homem encarnado, os seus efeitos, e também trazer o porquê da mediunidade entre nós. Porque foi através da mediunidade que nós tivemos o quê? O deleite de receber a doutrina espírita, a doutrina confortadora. Foi através dela. Por isso chamada a doutrina dos espíritos, porque não foi nenhum dos homens que disseram alguma coisa e resolveu escrever os fundamentos, os dogmas. Não. Os espíritos trouxeram, foram as vozes do além que vieram através da mediunidade nos conclamar a retornarmos ao cristianismo. Ou retornarmos a Jesus na Galileia. Então, a mediunidade não é do Espiritismo, mas sim do divino. É oportunidade a mediunidade. Então, podemos ver mais uma vez isso através da descrição de Dona Amélia Rodrigues. E aqui é Saul, foi o primeiro rei de Israel. Ele aqui sendo ungido como o primeiro rei de Israel. E ela continua. Não sendo uma aldeia importante, esteve sujeita a Jafa, a Séforis, a Quislou e ficou quase esquecida. Nazaré era pequenininha, não cresceu muito. E ficava sujeita, quer dizer, outras cidades maiores, ela dependia de algumas coisas que naquela cidade não tinha. Por exemplo, eu estou em Feira de Santana, algumas cidades circunvizinhas vêm até feira, às vezes para atendimento médico, às vezes para compra de algo que na sua cidade, que é menor, não tem. Era o caso, naquela época, de Nazaré. E ela vai adiante, dizendo, a população da Galileia era constituída por sírios que vieram do norte, gentios, romanos do meado do século I antes do Cristo, gregos que fugiram das conquistas de Alexandre Magno, e pelo povo da região, que falava o dialeto arameu, uma linguagem pobre que se arrimava às imagens vivas da natureza, sem dispor de um vocabulário próprio
para vestir as ideias. Nós aqui podemos ver nesse parágrafo, fala já de pessoas que migraram para a Galiléia. E a gente pensa que a migração está sendo só agora. Principalmente essa época em que a violência pela guerra está grande. Já naquela época nós estamos vendo que haviam pessoas que migraram também fugindo da guerra. Então, estamos ainda bem parecidos, né? Vamos prestando atenção aí que ainda estamos um pouquinho na Galiléia. Um pouquinho iguais àquelas pessoas que estavam lá, quiçá até alguns de nós, né? E eles falam também que lá o povo falava o dialeto arameu. O povo da região. E todos falam, já ouvi várias vezes, já li, que era um vocabulário próprio e era um vocabulário muito fraco, né? O arameu. E aqui ela diz, não seja, portanto, de estranhar que o mestre usasse a mesma palavra para definir, às vezes, coisas e acontecimentos diferentes. Quem sabe disso, já lendo o Evangelho? Por isso, eu ia trazer uma relação, mas aí acabei esquecendo de fazer, eu digo, agora também não vai dar tempo. Por outro lado, era comum que o mesmo vocábulo adquirisse um significado mais genérico, o que certamente criou dificuldade para o entendimento das anotações escriturísticas. E nós sabemos disso. Quando Jesus disse odiar pai e mãe, aquilo, né? Mas odiar era amar menos, amar um pouco menos. Porque para nós odiar é não amar. Muitos até dizem, o amor acabou, agora ficou só né, assim, os filmes, ver nas novelas, ler. Então, Jesus manda odiar. Mas por que também amar menos, né? E quando fala de passar a agulha, ou no buraco da agulha, um camelo, não era o camelo, nós sabemos. Era um cabo. Mas por esse vocabulário tão assim frágil, e nós sabemos que depois que os evangelistas começaram a escrever, ocorreram várias traduções. Por isso nós temos que estar sempre buscando o ontem, aquela época. O que significava mesmo isso? É interessante quando a gente, por exemplo, tem um Haroldo Dutra que faz esse estudo. Se nós não pudermos fazer como ele faz, então busquemos o estudo que ele fez. E possamos entender, porque se a gente achar que também o estudo não está bom, a gente tem que recorrer a outro viés para comparar, para que a gente chegue a uma conclusão, não é isso? E ela continua. Em Nazaré, haviam chegado as notícias dos feitos que comoveram Cafarnaum. O jovem ali conhecido passara a curar, e seu magnetismo arrebatava as multidões, e as multidões necessitadas que o buscavam. Nesse clima, ele, Jesus, resolveu em um sábado vir a Nazaré e visitar a sinagoga, como era do seu hábito. A casa de orações se encontrava repleta. Então, Jesus tinha um hábito, nós lemos, né? Que até os 12 anos, né? Ele só tinha 12 anos e ele foi à sinagoga. Né? E ali era o hábito de todos da região. Eu trouxe aqui uma ideia da sinagoga.
Porque, inclusive, nesse local que eu tirei essa foto, tem, embora não fossem exatamente iguais, algumas características eram comuns em todas, como essa característica aqui. A área dos homens, as crianças e as mulheres tinham uma galeria, a mesa de leitura, vai ler depois, que Jesus deve ter ficado aí, né? Porque Jesus lê a Torá, ou o Torá, a porta de entrada e o recinto sagrado. Me parece que as mulheres não entravam nesse recinto, onde era guardado o Torá. E ela diz, a sua chegada houve uma comoção geral. Ora, estavam sabendo dos feitos de Jesus, era para ser essa comoção. Se o templo estava cheio, né? A beleza que dele se irradiava parecia penetrar as almas, sensibilizando-as com amor e ternura, o despeito e inveja. Quando eu li, eu fiquei imaginando. Aqueles que estavam com amor e ternura, alguns já assimilando as ideias de Jesus. E os que estavam com despeito e inveja, desconfiado. O que será que esse homem diferente está fazendo por aqui? Não é isso? Então vem o despeito e inveja. O despeito porque ele está chamando a atenção. A inveja porque se eu sou daqui, leio todo o Torá e não tenho essa comoção, e agora estão sabendo que ele está curando. Olha como nós já observamos isso. Será que isso hoje ainda acontece? O que é que vocês acham? Sempre acontecerá o mesmo fenômeno com as pessoas de vida pública, guias e líderes da massa. Pronto. Dona Amélia já respondeu. Sempre vai acontecer enquanto nós estivermos nesse patamar espiritual. Certa feita, Marcos me pediu, já levei algumas vezes, na Semana Espírita, para acompanhar Divaldo, para autografar os livros. Gente, eu pedi para sair, porque foi horrível. As pessoas não tinham a paciência de formar uma fila, de ficar, olha, espera aí que vai tirar uma foto, iam por trás. Daqui a pouco eu estava arrumando a fila aqui, passavam pela frente, eram assim, porque queriam estar ali. O homem chamava a atenção. Imaginemos Jesus. Imaginemos Jesus, né? Nele, no entanto, diz Dona Amélia, atingia-se o máximo. Isto se generalizava por onde passasse a sua grandeza. Imaginemos. Eu vou voltar aqui só para dizer, o magnetismo de Jesus era tanto que Lucas, quando fala da convocação dele, a convocação dos discípulos, começa a contar que ele passando pela praia, Pedro e o irmão André estavam consertando as redes. Ele simplesmente passa e diz, larga as redes e me segue. E eles seguiram. Mateus, da mesma forma, é como se ele tivesse já aquele imã do magnetismo. Aí a gente pergunta, e aqueles outros que aplaudiram a sua morte? Oh, com certeza ainda não estavam sensíveis às suas falas, pois os discípulos já estavam. Mesmo sendo igual a nós, desconfiados, invejosos, orgulhosos, egoístas, indulgentes, tudo isso, mas eles já estavam com o germe, com a vontade de querer melhorar. E quando se está com vontade de querer melhorar,
Um simples magnetismo nos chama a atenção. Nós nos emocionamos com uma leitura, com uma mensagem, com um olhar de alguém, com um abraço, com um filme, com um sorriso. Imaginemos, então, o magnetismo do mestre. Eu parei para pensar e disse, meu Deus, se eu estivesse em algum lugar agora e Jesus aparecesse, eu seria atraída? Será que eu já estou sensível para que isso ocorra? E vocês? E aqui, então, Jesus já está dentro da sinagoga. E aí começa a referência de Dona Amélia, que é Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 30. E ele, então, ela diz, tomando da Torá, é da Torá, não é do Torá. Ele leu o texto de Isaías e referiu-se. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me unge para anunciar as boas novas aos pobres. Ungi, pelo que me unge. Olha só, o que é que nós podemos entender isso? Isso ele quer dizer, pela minha ligação direta com o Criador, com o Pai. Eu vim anunciar as boas novas. E esses pobres? Porque hora nenhuma fala da pobreza porque passa fome. Não fala desses pobres que passam fome. Nazaré, eu não li nada ainda que dissesse que lá se passava fome. Fala da simplicidade. Isso sim. Então ele fala aos pobres. Mas que pobres então são esses? Aos pobres de espírito? Também não. Aos pobres somos todos nós. Aos orgulhosos, egoístas, aos indulgentes, e por aí nós vamos. A todos aqueles que ainda têm um ramo de imperfeições e que as virtudes estão sendo elaboradas vagarosamente. Então, ele veio anunciar, principalmente aos pobres espirituais, porque sem ideia nenhuma do que eu vim fazer aqui. E quando eu sair daqui, para onde vou? E eu? O que eu mesmo sou? A esses pobres também. E aqui está uma foto da Torá. Eles vão rolando, né? E fazem a leitura de comentários, né? Como, parecidos como nós fazemos hoje. E aqui é só um complemento que Dona Amélia não coloca desse versículo. Que Lucas diz, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Liberdade aos presos. Será que já haviam cadeias naquela época, como nós vimos hoje? Será que eram os presos porque incomodavam os reis? Não. Os presos somos nós mesmos. Presos pelos vícios, pelas as guerras espirituais que tem dentro de si, pela falta de clareza, isso do que é ser filho de Deus,
de achar que o mundo só dá a oportunidade de estar aqui, de estarmos aqui no mundo apenas uma vez. Isso tudo nos torna presos à matéria, e aí vem o materialismo. Eu tenho que vencer aqui e agora. Não importa, passo por cima de qualquer um ou de qualquer coisa. Então ele vem dar essa liberdade a nós. Aos daquela época e nós ainda hoje. Para que a gente possa sair dessa prisão, dessas ideias, desses vícios, e recuperar a vista aos cegos. Ele fez isso a muitos. Mas aqui, nesse versículo, aos cegos espirituais, que somos, que foram e que ainda somos cegos espirituais. Naquela época, talvez muito mais, porque ainda não tinha Jesus, estava começando a sua vida, a sua missão entre nós. Mas hoje, nós já temos a doutrina espírita, que traz Jesus de uma forma mais clara. Um Jesus humano, que mostra que a humanidade também é divina. E ela diz, após ele ler isso, ele silencia. Eu imaginei Jesus, assim, ó, passando em vista toda a plateia, olhando um por um, com o seu magnetismo. E ela diz, logo após, ele disse, hoje, ele não leu, hoje se cumpriu esta escritura na minha pessoa. Gente, uma bomba caiu ali e foi atômica. Jesus, aquele homem, na frente daqueles doutores, daqueles que podiam ler e daqueles que podiam esclarecer a fala de Deus. Imaginemos. E prosseguiu Jesus, comentando o texto em luz. Houve silêncio e interesse, claro. Alguns presentes indagaram, comovidos. Não é ele o filho de José e de Maria, que trabalhava na carpintaria, que todos nós conhecemos, e não são os seus irmãos e irmãs, os amigos com quais convivemos? Era, portanto, um momento singular, rico de expectativa e de carinho. Rico de expectativas. Ora, quando descobriram que aquele que estava ali, com o livro sagrado, era um simples filho de um carpinteiro, como pode aquela pessoa simples, daquela localidade, estar ali a falar daquela maneira? Para muitos, aquilo foi por terra, tudo aquilo que estava comovendo, que estavam adorando. Não. A aparência que nós exigimos daqueles que se apresentem. Sim. Olha ainda nós parecidos. Nós vamos atrás das aparências, não do conteúdo. Nós damos valores a outros, não os da terra. Nasceu aqui, comeu às vezes na casa de minha mãe e agora está assim? É isso aí que Dona Amélia está nos mostrando. Que muitos que estavam naquele afã, porque ele havia curado, feito os milagres, descobrem ali que era ele.
o Jesus, filho de Maria e de José. A coisa então começa a mudar de figura. Jesus já começa a ser rejeitado a partir desse momento. E ele prosseguiu integérrimo, ou seja, nada o abalou, nada. Ninguém é profeta em sua terra. Ele observou o que ocorreu. Nem encontrará guarida na sua própria casa. E se lhe dirá, médico, cura-te a ti mesmo. Olha só, quando os céus deixaram de fertilizar a terra com chuvas abençoadas, Elias, isso ele não está lendo, ele está falando, né? Elias não atendeu à aflição das viúvas, exceto a Sarapeta de Sidom. E quando Eliseu veio ao povo e os leprosos buscaram, eles não os limpou, dando preferência ao Sírio Naamã. Desse modo, foram maltratados pelos familiares e coetâneos, quer dizer, pessoas iguais, pessoas da mesma idade. Olha o que Jesus diz, ninguém é profeta em sua terra. Será que hoje ainda continua assim? Muitas das vezes, na casa espírita mesmo que militamos, aí se coloca lá, palestra tal dia, trabalhador da casa. E depois tem outro dia, palestra, João, que vem de outras terras. Às vezes, por dentro, tem que arrumar a cadeira, porque não dá as que tem lá. Ótimo, isso é excelente, magnífico. Mas será que no dia que aquele João, trabalhador da casa, ficou cheio? Ou se contavam nos dedos? E Jesus diz aqui, ninguém é profeta na sua terra. Olha o que ele diz. E é por hoje ainda somos assim. E aqui é um complemento do versículo onde ele diz, médico, cura-te a ti mesmo. Ele complementa dizendo, eu botei porque Dona Amélia não colocou. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Por isso ele diz, médico, cura-te a ti mesmo. Olha o que ele disse. O que eles estavam ali pensando. Fizeste lá e aqui vem com imponência. Nasceu aqui, viveu aqui e agora vem com essa imponência dizendo que hoje desceu sobre ele. Ele tem a palavra de Deus. Isso não existe. E assim ainda somos. E Dona Amélia então diz, a ira, a inveja e a revolta uniram-se em desequilíbrio e expulsaram-no, levando-o a uma encosta, pensando em atirá-lo do alto em expiação, qual fazem com o bode sacrificado na festa de Yom Kippur. Eu fui ver o que era, é dia do perdão, é uma festa. E esse bode era sacrificado, não sei se ainda existe. Ah, ainda existe. Agora, se o bode ainda é sacrificado, eu não sei. Mas é o dia de pedir perdão a Deus, de pedir perdão em casa, essas coisas todas. Tem jejum, tem um regulamento. Inclusive, doentes, crianças não participam do jejum, um bocado de coisas que nós não vamos tratar aqui agora. Então, esse é o dia do perdão. E eles tentam fazer isso com Jesus. Jesus, então, diz Dona Amélia, olhou-os com infinita compaixão. Imaginemos o olhar de Jesus. Liberou-se de suas mãos e atravessou o grupo furibundo, descendo a Cafarnaum. Alguns dizem
queiram liberar de suas mãos, significa que ele simplesmente saiu. Que eles não sentiram a saída de Jesus, que eles estavam fechando, para depois jogá-lo na encosta. E ele desce, o grupo estava em revolta. Talvez isso, a agonia, né? Deixaram escapar aqueles que eles já estavam vendo que não podia mais continuar. E ele desce a Cafarnaum. Aí eu fui no mapa olhar onde fica Nazaré e Cafarnaum. Um pouquinho distante, viu? Olha os lugares que a gente... Olha Séforis, a cidade que era maior do que Nazaré, né? Aqui, ó, Séforis. E a gente vai ver Canaã, Magdala, ó, para ele chegar a Cafarnaum. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o centro é ali. E às vezes a gente diz, aí, hoje eu não vou não, estou tão cansado. Cheguei do trabalho, Jesus desceu e foi a Cafarnaum. Vai ficar como exemplo para a gente. De ver que distância não se mede por quilômetro. Distância se mede pela falta de vontade. Quando eu não estou com vontade, ai, que distância, meu Deus. E aí fica um pouquinho difícil. Mas quando eu estou com vontade, eu posso até dizer, está distante, mas eu vou arrumar um jeito de ir. E nós, então, encaramos a distância. E ela continua. Nazaré possuía apenas uma fonte de águas generosas e abundantes. E talvez isso haja contribuído para que permanecesse até o século II quase desconhecida. Graças a Jesus, as terras férteis do Vale do Esdrelon tornou-se famosa. Enriqueceu-se de cisternas cavadas no calcário dos montes. Olha, o homem dignificando a sua região. A pequena pérola cintilante, que era Nazaré, com seus campos de papoulas escarlates e amarelas ao vento, com os cachos de mirras e ervas aromáticas, conheceu Jesus na sua infância e juventude. Então, um fato. Jesus não nasceu em Nazaré. Nazaré, nós sabemos. Era para nascer em Nazaré porque Maria e José eram de lá. Mas Maria, grávida, foi com José fazer o recenseamento. E Jesus resolveu nascer no caminho. E foi aí que eles procuraram pousadas, não acharam, não é isso? E José achou, andando com Maria, viu uma estrebaria. Jesus, então, nasceu aí. Mas, então, será que sabiam que José e Maria tinham vindo com o bebê de lá do recenseamento de Belém? Porque José foi visitado pela espiritualidade. Maria foi visitada também pelo anjo, né? Pela espiritualidade. Eles deviam ser pessoas um pouco serenas, fechadas em si mesmo, sem muito conversar. Ou, de se conversar, de não tocar assuntos pessoais. Então, Jesus, muitos acham que nasceram em Nazaré. Inclusive, quando ele é chamado de Jesus de Nazaré, é porque o homem dignifica Nazaré. Ela disse e é verdade. Mas muitos acham que é porque ele nasceu em Nazaré. E não foi isso. Então, ela fala de Jesus, ele foi criado em Nazaré. Isso sim. E aí ela diz, ele correu por aquelas pradarias, cabelos a brisas, e olhar abrangendo os montes altaneiros que a cercavam à distância. Nunca mais ele volta a ver Nazaré, que significa lugar de sentinela. Eu deixei para falar um pouco dessa sentinela agora. Mas no início, quando ela mostra, né, que de Nazaré a gente via um monte tal,
vi a cidade tal. Olha só, ela diz no final, lugar de sentinela significa Nazaré. É como Nazaré fosse estratégica. E dali, Jesus podia ver, quando criança, já sentindo a minha missão, andar por tudo isso. Então, nós podemos também trazer para nós, sermos despertos onde estamos. Fazer de conta que onde estamos também é uma cidade sentinela. Fazer de conta que aqui é Nazaré. Aonde cada um está é Nazaré. E podemos então dizer, a minha missão, por essas cercanias, por onde eu passo, em dar bom dia, sorrindo, se possível, apertando a mão. E olhar, se não der bom dia, sorrir. Agradecer. E, se possível, abraçar. Se possível, perguntar, posso ajudar? Porque foi isso que Jesus fez nas cercanias que Nazaré, sentinela. E foi por isso que a sua voz, os seus exemplos ecoaram por todos os tempos. Então, tenhamos como exemplo esse de Jesus. Façamos no local que nós estamos, Nazaré. Primeiro, pela simplicidade. E segundo, dignificando o lugar como ele o fez. E ela então encerra dizendo, Nazaré não recebeu a inveja, a mágoa, o despeito dos seus, expulsaram-no dali. Outras Nazarés existem ainda hoje, aguardando os que estão decididos a fim de os expulsarem dali. Ela encerra com essa reflexão para todos nós. A persistência nos nossos valores cristãos. A persistência em seguir o nosso modelo e guia, Jesus, o Cristo de Deus. Esse é o convite de Dona Amélia Rodrigues para nós. Nesse texto onde ele descreve a vida simples do maior ser que já esteve entre nós. Meus irmãos, muito obrigado, muita paz. Deixa eu voltar aqui. Querida Zuleika, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos estudando mais um capítulo deixado pela nossa querida Amélia Rodrigues e passado por você com muita ênfase, com muita emoção, pelo menos foi o que eu senti da sua parte. Ah, demais. Eu li, eu viajei. Só fiquei perguntando, e se ele chegar aqui agora? Como eu vou ficar? Como é que eu vou sentir que é ele? Claro que eu sabia que ele não iria chegar, mas eu tentei caminhar um pouquinho e encontrá-lo, viu, gente? Nós te agradecemos em nome da Casa do Evangelho, de toda a equipe, encarnada e desencarnados, e acredito que em nome de todos que estão aqui presentes nesta sala, neste momento, nesse instante. Gratidão, viu, Zu? Agradeço a oportunidade do trabalho e estar nessa ambiência desse momento onde toda a espiritualidade está cuidando de cada um de nós. Que Jesus continue te abençoando e os bons espíritos te inspirando para você levar a mensagem de Jesus onde quer que seja convidada
a realizar essa tarefa. Gratidão mesmo, viu? Um abraço. Cris, um beijo, que eu estou vendo pessoas aí presentes. Muito obrigada, gente. E que Deus nos abençoe. Você arrasta. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Sim, muita gente. Muito obrigada, gente. E que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu saí, foi? Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, gratidão pela presença de todos. Não sei, tem microfone aberto aí, e eu não estou conseguindo descobrir, deixa eu ver. Peraí, só um minuto. Já fechei. Então, vamos agradecer a Jesus, agradecer a Amélia Rodrigues, nos agradecer pela oportunidade de estarmos juntos nesse final de domingo, início de noite, para juntos também aprender um pouco mais das lições do Mestre Jesus. E, em particular, dos ensinamentos de Amélia Rodrigues, que nos traz tantas informações belas acerca da vivência do Cristo quando aqui esteve entre nós. O nosso agradecimento a esse Espírito bondoso, por tanto ter se dedicado à tarefa, à missão de divulgar os ensinamentos de Jesus. E aqui estamos, Jesus, encerrando mais um momento de estudo, agradecidos também a Ti, por tanto que tem nos ajudado, por tanto que tem nos inspirado, abençoado e sustentado nessa nossa caminhada evolutiva. Que a Tua luz, Mestre, e a Tua paz encontre sempre sintonia em nossas mentes e em nossos corações. Que essas energias vá ao encontro de irmãos nossos que nesse instante estão necessitados de restauração na sua saúde física e emocional e espiritual. Assim sendo, encerramos o nosso encontro desta tarde, início de noite de domingo, desejosos de estarmos juntos em novas oportunidades. Que assim seja.